Olá! Se você está vendo esse vídeo, você é um gestor que quer fazer a diferença no seu município, gerar mais emprego, renda e arrecadação para a sua cidade. Meu nome é Eliana Pereira e eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para se inscrever na formação Acelera Polis e aprender um mapa que vai te ajudar a salvar a economia do seu município nesse momento que estamos vivendo. Você irá aprender como gerar mais emprego, renda e arrecadação, atraindo empresas para a sua cidade, mesmo que a sua cidade seja pequena, com poucos habitantes. E mesmo que sua cidade seja uma estância turística ou um município do interior, você terá acesso ao método que eu utilizei em 2 cidades para conseguir a atração de 85 empresas, geração de mais de 1 bilhão de investimento da iniciativa privada e 7 mil novos empregos gerados para as cidades de Salto, interior do estado de São Paulo, e Capela do Alto, uma cidade de 20 mil habitantes. Num primeiro momento, com certeza, eu achava que era mais assim uma vontade, mas que seria mais demorado, e fiquei surpreso dos resultados. No primeiro ano, acho que foram 7 ou 8 empresas que nós conseguimos no primeiro ano. Para mim, foi realmente a vivência de um projeto que, da teoria à prática, realmente exitoso, funcional, e que nos trouxe no decorrer disso, mais de 30 empresas. Então, mas no primeiro ano, no primeiro momento que você me perguntou, quando você falou, eu falei, eu acho que foi um pouco difícil trazer empresas, vir outras. Eu no primeiro momento eu fiquei na dúvida, vou confessar para você. Ao final do nosso governo em 2016, nós tínhamos cuidado das empresas da nossa cidade, atraímos mais de 50 empresas aqui para o município, com investimento de mais de R$1 bilhão, gerando mais de 6 mil empregos. E com certeza o reflexo da arrecadação do município com impostos foi muito maior. Isso números ninguém esconde, isso está registrado para quem quiser ver. Hoje, graças a Deus, nós fechamos a primeira empresa de bofete. Verdade! Ai, que legal, parabéns! E uma curiosidade, foi uma coisa que você me falou lá no começo e hoje, assim, não porque não é esses meses, mas no momento você não comentou, mas eu vou fomentar. Ai, que bom! Através de um fornecedor de um cliente nosso. Olha, tá vendo? Banco de Areia, fui visitar o Banco de Areia, tinha esse pessoal e nós estamos abrindo a primeira fábrica de argamassa aqui no município. Olha. O maior insumo dele é areia, então eu já tenho a proximidade, vi a oportunidade, ofereci para ele um espaço, vou fazer uma incubadeira para ele de 2 anos. Nossa, que bacana! Depois posirar. E qual foi minha grata surpresa hoje, que ele lançou um novo produto, que é um produto novo, e para honrar a cidade ele colocou o nome de Argamassa Bofete. Nossa, que boa notícia que você me deu! E antes de eu começar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você quer ser o herói e ser lembrado para sempre no seu município? Ou quer ser só mais um gestor que passou pela prefeitura? Empresas estão investindo e você pode ser o gestor que irá atraí-las para o seu município. Nunca na história houve um momento mais propício para a atração de empresas. Pois agora sua cidade precisa de você, gestor. E foi por isso que eu convoquei você aqui, um gestor ou uma gestora de bem, para a nossa missão de salvar a economia dos nossos municípios. Não tem quase ninguém nesse mercado que sabe executar isso do jeito certo. São poucas as que têm e não estão disponíveis. E agora vamos alinhar para quem é e para quem não é esse treinamento. Esse treinamento é para gestores que querem fazer seu município crescer e se desenvolver e serem lembrados por isso. Esse treinamento não é para quem não trabalha diretamente na prefeitura, para gestores que não têm ligação direta com o desenvolvimento econômico. Não é para você que não quer ver sua cidade crescer e desenvolver, e muito menos para você que não tem comprometimento com o que faz. Deixa eu te explicar como eu cheguei nesse método. Eu nasci em Boituva, de família humilde. Aos 12 anos tive que começar a trabalhar. Meu pai me tirou da escola porque ele dizia que mulher não precisava estudar. E eu comecei a trabalhar como ajudante geral em uma fábrica de costura. Nessa época, eu ganhei um livro usado da minha tia Dita, O Poder do Subconsciente. E depois dessa leitura, eu estipulei 3 metas comigo. Quando eu fizesse 18 anos, eu ia voltar a estudar, tirar a minha habilitação
e ser sócia de um clube da cidade. E aos 18 anos, eu me tornei sócia do clube, tirei a minha carteira de habilitação e voltei a estudar, onde um tempo depois me formei no supletivo. Depois disso, me casei, tive 2 filhos e me formei em administração de empresas aos 40 anos. E tempos depois, fui convidada para ser facilitadora do projeto Empreender, um projeto de incentivo ao associativismo, e em 2007 foi indicado o melhor projeto do estado de São Paulo. Depois fui convidada, na época, pelo vice-prefeito, a assumir um cargo de confiança de assessora econômica e um ano depois recebi a promoção para diretora de ação social. E ao assumir esse cargo, eu recebi um aumento salarial. E como eu sempre me importei com a capacitação, resolvi investir numa pós-graduação em gestão pública na PUC, para que eu pudesse ficar mais capacitada e continuar trabalhando com o vice-prefeito caso ele fosse eleito a prefeito, ou eu poderia lecionar em uma faculdade. Foi uma grande conquista para mim. Entrei no supletivo aos 18 anos e cheguei à pós-graduação em gestão pública pela PUC aos 47 anos. Em janeiro de 2012, houve um rompimento político durante a gestão em que o então prefeito traiu o vice, que foi quem convidou-me para trabalhar com ele, que o apoiou por 8 anos, e o acordo era que esse prefeito o apoiaria a candidatura para prefeito pelos próximos 8 anos. Com esse rompimento, todas as pessoas que assumiam o cargo de confiança indicados então pelo vice foram demitidos. E eu fui uma das únicas que não fui, porque eu ocupava um cargo de gestora do Bolsa Família, o qual eu desempenhava com muita responsabilidade. E seria difícil para eles encontrar alguém a tempo de assumir um cargo de tanta responsabilidade. Então, em outubro de 2012, houve a eleição e o vice-prefeito foi eleito. E eu fui logo em seguida surpreendida com o convite, então, desse novo prefeito eleito para assumir a pasta de desenvolvimento econômico de Salto. E eu fui a primeira mulher a assumir esse cargo. Eu fiquei muito feliz, lisonjeada com o convite e topei esse desafio. Apesar de ter feito a formação em gestão pública, a universidade não nos ensina a parte prática, que é, na verdade, o campo de batalha que você vai encontrar aqui fora. E eu tive meus primeiros desafios logo no início. A minha proposta para o novo prefeito foi de atrair empresas, fortalecer a economia local, as que já estavam em nosso município, e gerar mais empregos. Quando eu assumi o cargo, eu nunca tinha aplicado meus conhecimentos na área de desenvolvimento econômico, e ao entrar, a gestão anterior tinha apagado todos os dados mais importantes dos 4 anos anteriores, e eu tive que começar literalmente do zero. Na primeira semana, já precisei atender uma empresa e eu não tinha experiência e nem dados. E o que eu fiz foi ser sincera com esse empresário. Eu falei: olha, acabamos de assumir e ainda não temos esses dados para te passar, mas eu vou levantar e eu te passarei e voltaremos a conversar, pode ser? Muito importante ressaltar que eu não ataquei a gestão passada e nem citei que esses dados foram apagados. Achei ético eu manter essa postura. E então eu fui atrás de todos esses dados, fazer um levantamento. E eu tinha um problema e não recebi capacitação para atrair empresas, nem capacitação para negociar com os empresários. Não haviam os registros de um passo a passo de como eu tinha que fazer para atender aquela empresa e conseguir com que ela se instalasse na minha cidade. Foi então que eu decidi usar os meus conhecimentos em administração de empresas, elaborei um planejamento que hoje eu chamo de 7 passos da pré-jornada de atração de empresas, que me ajudaram a descobrir o potencial do meu município e torná-lo atrativo para as empresas, que são o inventário, o diagnóstico, o prognóstico, programas e projetos, capacitação contínua e comunicação assertiva. E no primeiro ano dessa gestão, anunciamos mais de 20 empresas. Foi então que eu percebi que eu tinha descoberto o método de atração de empresas. Atrair empresas nada mais é do que vender o seu município para os empresários. E como eu trabalhei na área comercial desde muito nova, eu usei esses conhecimentos e desenvolvi um método para a atração de empresas. E outro fator importante que eu percebi que me ajudou a atrair 85 novas empresas
foi o que eu batizei de estender o tapete vermelho para os empresários. E Salto enfrentava um problema. Além de não estar atraindo empresas, estava perdendo as que tinha. E eu tive uma grande virada de chave, que foi aprender a entender todo o processo de instalação de empresa e dar celeridade no processo de cada setor. E quais foram os resultados? Ao final do mandato em Salto, finalizamos com a vinda de 53 novas empresas, atração de mais de 1 bilhão de investimentos da iniciativa privada e a geração de 6.500 novas vagas de emprego. Então eu fui convidada para executar esse mesmo trabalho. Então eu fui validar o meu método em mais uma cidade, Capela do Alto. E eu pensei comigo, se eu conseguir aplicar em Salto com excelentes resultados, eu posso conseguir isso em qualquer lugar. Nesse período eu recebi muitas propostas de trabalho financeiramente bem maiores, mas eu decidi seguir com Capela do Alto, pois eu senti que era um projeto sério, com um prefeito empreendedor que queria fazer acontecer. Então eu decidi assumir esse desafio e eu pude validar mais uma vez o método que apliquei em Salto, também em Capela do Alto. Em Capela do Alto, depois que eu fiz um levantamento, um inventário, na parte de desenvolvimento econômico, eu falo que era como se fosse a canção de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E por quê? Uma cidade com menos de 20 mil habitantes, sem distrito industrial com infraestrutura, uma prefeitura encontrada com 3 milhões em dívidas e a menor renda per capita da região metropolitana de Sorocaba. E mesmo assim, nós conseguimos, depois de 4 anos, atrair 32 empresas, 100 milhões de investimentos, 1.000 novos empregos gerados e o prefeito Keck reeleito com um resultado histórico, com 75,91% dos votos. E no final de 2020, eu tive a honra de receber da Câmara Municipal de Capela do Alto o título de cidadã capelense por esses resultados obtidos em nosso trabalho no desenvolvimento econômico. Agora eu estou levando isso para todo o Brasil, porque qualquer gestor que seguir o meu passo a passo vai conseguir gerar emprego e renda, atraindo empresas para o seu município. E agora que você já sabe como eu cheguei nesse método, deixa eu te falar uma coisa bem séria e quero que você reflita sobre isso. A pandemia acelerou em 10 anos a necessidade de desenvolvimento econômico em nosso país. E eu posso afirmar que esse é o melhor momento para você, gestor, aproveitar essa oportunidade para fazer a diferença e contribuir com a geração de emprego e renda para a sua cidade e ser reconhecido e respeitado por isso. Pois, hoje mais do que nunca, a população clama por oportunidades e você tem um papel nessa missão de salvar a economia do seu município e contribuir para a geração de empregos e renda para as pessoas da sua cidade. Hoje, talvez você tenha o problema de não saber como fazer para atrair empresas e 4 anos passam muito rápido, então muita atenção nesse treinamento. Agora eu vou te falar quais são os 3 principais erros que te impedem de atrair mais empresas para o seu município. Erro número 1. Achar que não é possível atrair empresas pois sua cidade é pequena. Uma prova que isso não é verdade foram os resultados que tivemos em Capela do Alto, interior do estado de São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo com 20 mil habitantes, que não tinha distrito industrial. Em 2017, no início da gestão, estava com mais de 3 milhões de dívidas e tinha a menor renda per capita da região metropolitana de Sorocaba. E nós terminamos o mandato em 2020 com a vinda de 32 novas empresas, 100 milhões de investimentos da iniciativa privada, 1.000 novos empregos gerados e com a reeleição do prefeito Keck. Você sabe o que significa para um gestor de desenvolvimento econômico conseguir ajudar a reeleger um prefeito? Ainda mais com 75,91% dos votos, você nunca mais será esquecido. Você nunca mais ficará sem emprego. Eu já atendi mais de 600 empresas e posso afirmar que os empresários não buscam só cidades grandes, eles buscam cidades que ofereçam incentivos e principalmente estejam preparadas para recebê-las e acelerar o processo de sua instalação. Pois, para o empresário, o tempo é dinheiro. E quanto mais rápido ele se instalar, mais rápido ele estará vendendo, gerando lucro e arrecadação para a sua cidade. O Programa de Desenvolvimento de Capela do Alto foi primordial para que isso pudesse ter acontecido, porque eu tive a oportunidade de fazer investimento só
na empresa. Eu não tive burocracias que atrapalha muito, porque as empresas vão comprar isso também. Mas o pontapé inicial é deles, eles precisam começar. Porque o empresário, aqui a gente... Ele investe, né? Investe. Nós estamos em Capela porque Capela nos escolheu. E isso fez toda a diferença. Você sentir o acolhimento, sentir que realmente aquele município, aquela administração estava interessada realmente em ter a sua empresa ali. Em que você investisse no município e fizesse acontecer mais um empreendimento na cidade, nos sentirmos seguros de que estávamos fazendo o investimento certo na cidade certa. Isso faz uma grande diferença. Gestor, sua cidade está preparada para atrair empresas? Se a sua resposta for não, eu vou te dizer que é justamente por isso que eu estou te falando tanto do método nesta aula. Preste muita atenção, pois isso vai fazer a sua cidade crescer. Erro número 2. Achar que só é possível atrair empresas com doação de terras. Gestor, ouça bem isso que eu vou dizer aqui. As empresas não estão em busca somente de doação de terras. Bota isso na sua cabeça. Em Salto, nós não tivemos nenhuma doação. E em Capela, das 32 empresas, somente 8 foram doação de terras. Erro número 3. Focar somente na atração de grandes empresas. Muitas vezes, alguns gestores focam apenas em atrair grandes empresas para o seu município e acabam se frustrando e perdendo a possibilidade de atrair pequenas empresas também. Porém, eles não observaram que uma grande mina de ouro são essas pequenas empresas, pois, por exemplo, ao invés de atrair uma grande empresa que vai gerar 500 empregos, você pode atrair 20 empresas que gerem em torno de 15 empregos e você terá 300 novos empregos. Então, há uma grande oportunidade de geração de emprego e renda em pequenas empresas. E eu vou te convidar a anotar esse ponto e ficar com os olhos e ouvidos atentos para essa questão. E agora eu vou te mostrar quais são as 4 fases do método Atrair Empresas que te ajudará a gerar mais emprego, renda e arrecadação atraindo empresas para a sua cidade. Pré-requisitos. O prefeito tem que querer, ele tem a chave da cidade. Muito importante que ele esteja à frente dessa missão. Precisa ter pelo menos uma pessoa para cuidar diretamente do desenvolvimento econômico. Fase 1. Descobrir a mina de ouro do seu município. Imagine que sua cidade é um produto. Para vendê-lo, você precisa conhecer esse produto. E é aqui que nós iremos catalogar as informações para você conseguir tornar a sua cidade atrativa para as empresas. E as etapas são: 1. Inventário. Você precisa conhecer o que você tem ali no seu município para poder oferecer para a empresa. Por exemplo, se hoje chegar uma empresa para conversar com você, para você fazer atendimento, você vai saber dizer se tem uma área para recebê-la, de repente ela precisa de um galpão para alugar, para começar imediatamente. Então, inventário é para você ir a campo e descobrir a potência do seu município, os pontos fortes. Se você tem distrito industrial, se ele tem infraestrutura, se não tem distrito industrial, se tem áreas industriais ou possíveis áreas que podem ser transformadas em áreas industriais. Mapear se existem galpões prontos para alugar, para vender, saber tamanho, preço, todas essas informações. E esse inventário você não precisa fazer sozinho, você pode buscar o apoio e a ajuda do setor imobiliário que conhece bem essa parte. Então você vai chamá-los para conversar. Eliana, no meu município é pequeno, não tem. Mas eu imagino que tenha pelo menos um corretor. Vai pedir ajuda, porque com esse inventário você precisa ter em mãos para poder pelo menos apresentar isso para a empresa que vai vir te procurar. Obviamente que a parte de negociação é o setor imobiliário que vai fazer ou o dono da área, mas você precisa conhecer. Conhecer também se no seu município já existe lei de incentivo, porque é uma das ações importantes que precisa ser realizada. Se não existe a lei, você tem que criá-la, porque as empresas procuram os municípios que também oferecem os incentivos fiscais. Então você precisa verificar se tem, porque pode ser que tenha e você não conhece. Se não tem, criá-las. E se tem, mas é uma lei muito antiga,
então atualizá-la. E como que você vai fazer isso? De imediato, o que você pode fazer? Faz uma pesquisa nas cidades vizinhas, você consegue entrando no site da prefeitura, numa cidade da região que você sabe que tem empresas, e você vai entender como que a lei de incentivo está sendo praticada na sua região, para você poder fazer igual, para que você possa competir. Então, é importante você ter esse inventário, porque você vai apresentar a sua cidade para a empresa. Então, todas as informações importantes você levantar. Se as estradas que passam no seu município levam a centros econômicos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o mercado acontece lá na cidade de São Paulo. Então, a minha cidade é cercada por estradas que vão ter facilidade para levar aí a produção da empresa. Todas essas informações você precisa ter ali em mãos para poder apresentar para o teu município. Depois que você reuniu todas essas informações, você vai para o segundo ponto, que é o diagnóstico. Como que você vai fazer esse diagnóstico? Separando essas informações, eu costumo falar na ferramenta análise SWOT, que traduzindo em português, porque é uma palavra inglesa, significa FOFA. FOFA, F de fortaleza, O de oportunidades, F de fraqueza e A de ameaças. Então, tudo que você encontrou, você coloca fortalezas. Ah, encontrei distrito industrial, pronto, tal, coloca. Não encontrou, você vai colocar até como fraqueza. Você vai separar essas informações para que você possa ter um diagnóstico. Quando você separar essa informação, você vai pensar assim, nossa, eu não tenho quase nada para atrair empresa, então o que eu posso fazer? Vou melhorar e poder preparar para trazer. Ou não, eu tenho bastante coisas que a gente pode considerar de pontos fortes, de oportunidades, como por exemplo, áreas disponíveis que podem ser transformadas em áreas industriais, áreas com preço bom de mercado. Então você vai conseguir separar essas informações fazendo dessa forma, e daí nós, com todas essas informações já separadas nessa ferramenta FOFA, e a gente vai ter o diagnóstico, e você vai então para a terceira fase, que é o prognóstico, que na verdade significa a visão do futuro. O que eu vou poder ter de visão do futuro com essas informações levantadas no inventário, organizadas ali na ferramenta FOFA, para a gente ter o diagnóstico. Então, eu vou poder imaginar o que eu posso ter no futuro com essas informações. Olha, eu encontrei áreas que a gente pode transformar em área industrial. Que bacana! Então, eu tenho ali X de áreas em metros quadrados, eu posso receber 20, 30, 40, 100 empresas. Então, você já começa a traçar ali a visão do futuro, né? Sonhar um pouco já para o teu município. Nessa fase 3, tem que aproveitar e sonhar mesmo. Analisar tudo ali que você tem para poder imaginar o que você pode ter de bom para o teu município. O que você pode, com cada ação que você vai fazer, melhorar. Então, nossa, eu vou trazer empresas, daí eu vou conseguir gerar tantos empregos, vai melhorar a renda das famílias aqui da minha cidade, vai melhorar a economia local. É o momento de você sonhar. E depois disso, nós vamos para a fase 4, que é traçar diretrizes. Porque com todas essas informações que eu encontrei no inventário, separei ali para ter um diagnóstico, agora eu tenho a visão do futuro. Com essa visão do futuro que eu quero, que é atrair empresas, melhorar a economia, gerar emprego e renda, eu terei que traçar diretrizes, muito provavelmente. O que serão diretrizes? Então, se eu encontrei lá um distrito que existe um distrito, ou que não existe o distrito, então eu vou precisar ou melhorar o distrito, ou criar um distrito, uma área industrial. Preciso traçar diretrizes. Então, o que nós vamos fazer? Encontramos áreas que são particulares. Ótimo, vai chamar o setor imobiliário, ver se ele quer negociar com o dono da área. De repente, o dono da área já é um investidor, pode ajudar e fazer um loteamento industrial. Traçar diretrizes. Então, primeira diretriz, tenho que buscar quem é o dono da área junto com o setor imobiliário e planejar. É uma das diretrizes. Eu não encontrei lei de incentivos, então vamos ter que elaborar uma lei de incentivos, colocar ali como diretriz. Preciso atrair investimento para fazer a infraestrutura da cidade. Então, que diretriz que eu vou tomar? Eu vou verificar se eu posso apresentar projeto e conseguir verba, ou conversar com o deputado, enfim. Vocês vão traçar diretrizes para tudo que você encontrou nessa pesquisa que você vai fazer do teu município, né? Você traça diretrizes. Eu preciso começar a divulgar meu município. Como que eu vou fazer? Uma diretriz para fazer o marketing do meu município.
Então você vai traçando as diretrizes. E depois disso, para a quinta fase, que é, com essas diretrizes, criar programas e projetos necessários. Por exemplo, ali no teu inventário que você fez, você também já sabe que no teu município pode ser que não tenha empresas, então provavelmente não vai ter mão de obra capacitada. Então você pode pensar já de imediato em criar um programa de capacitação de mão de obra. Obviamente que você vai precisar começar a fazer os atendimentos das empresas para poder criar programas de capacitação. Mas existem capacitações que servem para todo tipo de empresa, por exemplo, formação administrativa, formação de logística, ajudante de produção. Então você já pode pensar em criar programas de capacitação. Então, vou criar. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que procurar entidades que podem ajudar. Vou dar um exemplo. O Senai, ele capacita mão de obra para a indústria. O Senac capacita mão de obra para comércio e serviços. O Sebrae capacita o empreendedor, porque também quando você vai começar a receber empresas, você também vai fortalecer a economia local e as empresas de comércio precisam estar preparadas também para o aumento de demanda, atender bem o cliente, enfim. Vai fazer um programa de capacitação, projetos, né? Vou precisar fazer um projeto, vamos dizer, de infraestrutura. Vou criar um projeto de lei, vou colocar ali. Vou criar um projeto porque eu preciso criar um vídeo institucional. Então, vamos criar um projeto para preparar esse vídeo institucional. Então, é o momento que você vai parar e começar já a fazer o planejamento estratégico de tudo que é necessário aí para que você prepare o teu município para que ele seja atrativo para receber empresas. Depois nós vamos para a sexta fase, que é pensar e executar a capacitação contínua. Então, de tudo isso que você for fazer, você precisa começar a comunicar a tua equipe interna, a começar a preparar e capacitar a equipe para também, quando chegar às empresas, fazer o atendimento adequado, a desburocratização para atendimento das licenças municipais, já começar a buscar capacitação para a tua equipe. Então, lembrar todos os setores que estarão interligados para que possa atender a empresa, digamos, engenharia, tributação, a empresa de abertura, quem vai cuidar da abertura de empresa, meio ambiente, que precisa estar ligado, enfim, todos os setores, eles vão precisar começar a receber capacitação contínua. E pode começar com uma reunião com eles para passar todas essas informações, inclusive dar ideias. Só que essa capacitação tem que ser contínua, porque sempre vão chegar informações novas, vai precisar capacitar o funcionário, enfim, você tem que pensar na capacitação contínua. E depois nós vamos para a etapa 7, que é a comunicação assertiva. Utilizar essa forma de comunicação assertiva com a sua equipe, saber como falar, ter a diplomacia para passar as informações e também começar a fazer a comunicação externa, inclusive para os meios de comunicação que a tua gestão está preparando, um programa de atração de empresas e passando todas as informações para que todo mundo comece a saber que a tua gestão está com esse projeto que é, na verdade, de geração de emprego e renda para o seu município. Então, precisa ter a comunicação assertiva sempre. Tomar esse cuidado de comunicar-se com a equipe interna e externa. E agora que você passou pelas 7 etapas da primeira fase, nós vamos para a segunda fase do método, que eu chamo de ir a campo. E a primeira sugestão que eu dou, você ir a campo para conhecer as empresas que existem no seu município. Com essas informações, você já vai poder criar um discurso para você ir a campo. Então, você vai mapear também as empresas que existem no seu município. E para isso, se a sua cidade é um pouco maior, você não conhece todas, você pode pedir ajuda ali, muito provavelmente para o setor de tributação, que tem o nome das empresas, mas eu acredito que você já conheça algumas empresas do teu município. Então, começar a fazer agenda, ligar e marcar e falar que você é da prefeitura, do desenvolvimento econômico. Se o prefeito puder ir junto, ótimo. Queremos fazer uma visita para a tua empresa e explicar um pouco como a nossa gestão vai trabalhar para ajudar as empresas do nosso município. E vai, com discurso já dessa forma, olha, nossa gestão quer gerar emprego e renda, fortalecer a economia local
E por isso nós vamos criar um programa de atração de novas empresas e fortalecimento das empresas que existem. Por isso que nós viemos aqui para conhecer, queremos saber quanto tempo você está aqui na nossa cidade, quantos funcionários você hoje emprega, e sempre dando parabéns. Olha, parabéns, que bom que você está aqui no nosso município. Inclusive nós vamos criar lei de incentivos, que vai dar incentivos para as empresas novas, mas também para as empresas que estão aqui, caso queiram ampliar suas unidades, já começa a catalogar essas empresas. E no final, inclusive, já falar, olha, se você conhece alguma empresa, já que você tem contato com seus clientes, com seus fornecedores, avise-as que a nossa cidade vai receber de braços abertos a empresa que quiser vir investir aqui. É assim que você começa a já divulgar e praticar essa forma de vender o teu município. Já começa a praticar ali internamente. Eu fiz isso quando eu comecei em Salto, lá em 2013. Foi uma experiência muito bacana, eu aprendi muito. Eu descobri empresas no meu município que eu não sabia que tinha e pude ajudá-las, inclusive, uma a fazer negócio com outras. E ensino isso, inclusive, num curso que eu já tenho. Inclusive, um aluno, quando aplicou essa orientação que eu dei, quando ele foi visitar uma das empresas, ele chegou para o dono dessa empresa, começou a falar mais ou menos dessa forma que eu oriento, e tinha um cliente que comprava areia dessa empresa. E o dono da empresa provavelmente apresentou os dois, e esse cliente falou, nossa, que bacana que você está fazendo isso, eu tenho uma empresa na Bahia e gostaria de abrir uma empresa aqui no interior de São Paulo, desse jeito eu vou abrir aqui. E ali eles já fecharam o negócio, né? Porque o Vitor vendeu a cidade dele ali. Ele não sabia que aquele cliente que estava atendendo teria a intenção de vir. Então ele já pegou uma oportunidade. Vocês podem perceber quanta oportunidade pode estar passando no seu município e ninguém percebeu? E enfim, esse meu aluno já me informou que essa empresa já locou um galpão, muito provavelmente, agora no segundo semestre, está fazendo as adequações, já vai empregar em torno de 60 funcionários em seu município. Então, essa fase 2, ir a campo, você tem que ir em todas as empresas que você tiver no seu município. Faz essa visita, vai fazer com que você seja um gestor de desenvolvimento econômico que está indo a campo, que está próximo ali dos empresários. Isso vai te fortalecer de uma forma que você não tem ideia e vai te trazer oportunidades de geração de emprego e renda, porque muitas vezes a empresa do município está com vontade de ampliar e não tendo incentivo, ela desanima. Então, se você ir com esse discurso, com certeza você poderá encontrar ali uma mina de ouro. Então, é muito importante esse ir a campo que vai te trazer essa aproximação e ainda a possibilidade de oportunidade de fechamento de negócio, né? Ou seja, você vender a tua cidade para outras empresas. E como você já praticou ali de fazer contato com as empresas na fase 2, agora nós vamos para a fase 3. Nessa fase 3 é a fase que nós vamos fechar negócio. Depois que você passou pela fase 1, pela fase 2, agora é o momento de fechar negócio. E aqui você vai precisar estender o tapete vermelho, deixar o gabinete aberto, para que as empresas saibam que podem ir ali conversar com você, começar a fazer a agenda de atendimento, atender todas as empresas que tiver vontade de ir conhecer esse programa, porque conforme você for fazer as visitas, já começa a divulgação, o assunto vai começar a correr na sua cidade e na região, e as empresas vão ficar interessadas, elas vão começar a ligar e marcar. É o momento que você tem que atender todas as empresas, começar a fazer a agenda, porque é aí que você pode começar a fechar o negócio, a começar a entender a necessidade da empresa. Você já conhece tudo que você tem, pode indicar, olha, venha para o nosso município, tem área disponível ali, já tem um galpão, você pode começar a vir, temos leis e incentivos. É aqui a oportunidade de fechar negócio. E fechar negócio entra a técnica de vendas. Então você começa a fazer tudo que você já sabe, que você já aprendeu ali indo a campo, mas vai precisar de técnica de vendas, porque você trazer uma empresa para o seu município nada mais é do que você vender para ela a sua cidade. Então, existem técnicas também para você fazer isso. Mas a principal é você atender bem o cliente, entender a necessidade dele, estar ali do lado dele, ser um consultor para poder ajudá-lo a tomar a decisão. Nesse momento, você tem que ter as informações para dizer para ele que a melhor decisão é ele ir para o seu município, porque você tem as áreas, tem a lei de incentivo e você ainda vai poder dar toda a assessoria com a sua equipe
para que, assim que ele tomar a decisão de vir, vocês o ajudarão no processo das licenças municipais, para que sejam ágeis e ele possa, de fato, começar a operar logo no seu município. E eu vou te dar algumas dicas já de como que você pode atender essa empresa. Quais perguntas importantes você vai fazer? Então, quando você vai recebê-la, você vai primeiramente perguntar que tipo de segmento ela atua, quanto tempo está no mercado, quais são os principais clientes, principais fornecedores, quantos funcionários ela tem, qual o tamanho de área que atualmente ela está, área livre, o tamanho do galpão, até para você já ir imaginando qual área você vai poder indicar para ela, conhecer isso. E depois que você descobriu isso, você vai falar que a tua gestão está com esse programa de desenvolvimento econômico, que vocês têm lei de incentivo, se não tem, que vocês estão criando. Digamos que você tem um município que ainda não tem o distrito com a infraestrutura, falar que vocês não têm, mas que já estão preparando, que se ela vir vai ser um tempo bem trabalhado, porque normalmente quando a empresa vem, ela vai precisar de 1 ano e meio, 2 anos para construir. Nesse período vocês vão se organizar para ter infraestrutura, enfim. É o momento que você vai começar a apresentar a sua cidade. Então são perguntas importantes. Outra pergunta importante que é legal você fazer é qual a média de faturamento dela anual. E não precisa ter vergonha, porque as empresas que vão buscar os municípios, elas sabem que ela precisa apresentar esse dado, principalmente quando ela está à procura também de leis e incentivos, porque as empresas, elas procuram cidades que também tenham esse pacote de leis e incentivos, então elas sabem que são perguntas importantes e ela vai responder numa boa, então você não precisa ter vergonha de perguntar isso. Só para recapitular, perguntar que segmento que ela atua, os principais clientes, os principais fornecedores, quantos funcionários ela tem, nesse momento você procura descobrir o tipo de mão de obra que a empresa utiliza e pergunta mesmo, não tem problema, nem que seja para você falar, olha, vou precisar fazer umas perguntas para já cadastrar você aqui, tudo bem? E vai perguntando o valor de faturamento, depois você ainda pergunta, ai que bom, então se você vier aqui para nossa cidade, você pretende ampliar esse valor de faturamento, essa quantidade de funcionário, e vai anotando, são perguntas importantíssimas que você precisa fazer para já começar esse diálogo de negociação. Então, pensa, é como se você estivesse atendendo o cliente. Então, você precisa ter essas informações para poder oferecer a melhor solução para ele, né? Então, você tendo essas informações, de repente você já sabe que área que você tem, você já o convida para ir a campo. Ah, quer já conhecer? Eu vou mostrar para você onde tem possíveis áreas e vai. Nesse momento, às vezes você sabe que aquela área está com a imobiliária tal ou que é o dono. No primeiro momento, você não precisa ainda chamar, mas leva para conhecer, porque daí a hora que você vê que a empresa de repente gostou da área tal, ou da área X, ou do galpão tal, às vezes do próprio local você já liga para o dono da área, já pede para ir para o gabinete, e eles começam a conversar, e você já está fazendo a aproximação da empresa com o dono da área. E é esse o nosso papel. Nosso papel é facilitar negócios, descobrir a necessidade da empresa, sabendo que você tem ali uma oferta de área ou de galpão e aproximar. É dessa forma que o gestor de desenvolvimento econômico colabora também, nesse caso e muito, para a atração de empresas para o seu município. Agora nós vamos para a fase 4, divulgação e prospecção 2.0. Nessa fase, você já começou a atrair empresas para o seu município. E agora precisa divulgar. Cada empresa que chega, que você já fechou dela vir, você tem que fazer uma divulgação, fazer muito barulho. Mostrar para todo mundo que a cidade está recebendo empresas, porque uma empresa fica sabendo, ela fala, nossa, eu também quero ir lá, eu não vou perder essa oportunidade. E é esse barulho que você tem que começar a fazer de forma organizada. Então, por isso que é importante você registrar a foto de quando a empresa já sinalizou que vem, e divulgar, e começar a divulgar. Toda possibilidade de mídia, você divulga no jornal municipal, se tiver 2 jornais, você divulga no jornal regional, no site da prefeitura, no Facebook da prefeitura. Começa a divulgar. Quanto mais divulgação você fizer, vai começar a fazer a prospecção 2.0, porque é com esse barulho que as empresas começam a vir. E isso aconteceu nos 2 municípios que eu ajudei, porque nós divulgávamos muito, né? Toda a empresa que a gente lançava, a gente divulgava. Eu recebi muita empresa que veio por causa dessa divulgação, que queria também vir para o município de Salto. As empresas, elas buscam também a gestão
que está empreendendo, que ela sabe que vai poder receber e ajudá-la, inclusive na aceleração aí das licenças necessárias para a implantação da empresa. Então é muito importante você cuidar dessa divulgação. Eu lembro que uma das empresas que foi para a Capela do Alto, ela foi lá no gabinete exatamente para perguntar se era verdade que Capela do Alto estava recebendo muita empresa, porque ela era uma empresa de concreto, uma concreteira, que tinha várias empresas, que tem várias empresas na região, e estava querendo ampliar a empresa para atender melhor seus clientes. Quando ela descobriu o Capela do Alto, ela foi lá no gabinete confirmar. E nós passamos toda a lista das empresas que já tinham sinalizado que iam, já tinham fechado conosco que iam, e ela falou, eu vou abrir uma empresa aqui. E abriu a Total Mix, uma concreteira que já gera dezenas de empregos e já está atraindo uma arrecadação muito importante para o município com seu faturamento. Então, é importantíssimo você fazer essa divulgação, que você começa a criar essa prospecção 2.0. Eu sei que você pode estar sofrendo com algo que está impedindo de executar o plano. A pandemia, gestão anterior não fez nada, então não favorece que eu faça alguma coisa, ou ninguém te apoia e você fica frustrado, desanimado, porque sua cidade é pequena. Mas a sua missão não vai desistir de você. Sua mensagem é maior que você. Se você for focar no que não dá certo, você também será só mais um gestor esquecido no meio de tantos outros sem resultado. É isso que você quer ser? Você precisa responder essa pergunta para saber se a gente vai poder continuar junto nessa ou não. E quando você for aplicar, é muito provável que você tenha dúvidas. E é agora que eu vou te falar mais sobre a nossa formação Acelera Polis, que é a minha formação completa para gestores do desenvolvimento econômico. Minha missão é formar novos gestores aceleradores que têm a missão de gerar emprego, renda e arrecadação para o seu município. Agora é o momento que você tem que decidir se quer fazer a diferença na sua cidade e levar mais oportunidades para a população, ou vai esperar passar os 4 anos da sua gestão e acabar sendo só mais um gestor que passou pela prefeitura. Eliana, o que é essa formação Acelera Polis? A formação Acelera Polis é um treinamento online onde você terá acesso ao passo a passo do mapa de atração de empresas, que foi a estratégia que eu utilizei para atrair 85 empresas, mais de 1 bilhão de investimento da iniciativa privada e a geração de 7.500 novos empregos, que é dividido em 4 fases. A fase 1, encontrando a mina de ouro do seu município. É aqui que você irá fazer uma imersão para encontrar a mina de ouro do seu município, pois pense que seu município é um produto. Se você não conhecer o seu produto, seria impossível vendê-lo para outra pessoa. Então, nessa primeira fase da formação, nós iremos encontrar a mina de ouro e os diferenciais do seu município. Isso nós faremos em 7 passos da pré-jornada de atração de empresa. A primeira nós chamamos de inventário, mas pode ser um mapeamento, levantamento de informações, onde nós vamos buscar todas as informações importantes para o desenvolvimento econômico. Se nós temos áreas no município, se nós temos galpões prontos, se nós temos distrito industrial, se não temos, se ele tem infraestrutura, se ele não tem. Nós vamos buscar se tem áreas que nós podemos separar e preparar para poder receber empresas. 2, com essas informações nós vamos organizar essas informações para poder fazer um diagnóstico, né? Encontrar aí os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e oportunidades do seu município. Depois nós vamos para a fase 3, que a gente chama de prognóstico, mas nada mais é do que ter uma visão do futuro. Com isso, o que eu posso? Que tipo de empresa eu posso trazer? Quantas empresas eu posso trazer? Quantos empregos serão gerados, né? Sonhar, qual que é a visão que eu posso ter com essas informações que eu tenho. E depois nós vamos para o 4º passo, que com todas essas informações já organizadas, o que nós queremos para o futuro, daremos diretrizes. Quais são as próximas diretrizes? Por exemplo, se você, nessa investigação que você fez, nesse levantamento, você descobriu que não tem uma lei de incentivo, a próxima diretriz é preparar um projeto de lei para ser apresentado. Então, nós vamos trabalhar as diretrizes, vamos organizá-las. E depois, o 5º passo é preparar programas e projetos. Então, eu já sei que eu vou querer trazer empresas, eu já tenho uma lei de incentivo, nós vamos preparar programas. Por exemplo, eu tenho mão de obra capacitada? Não, então nós vamos preparar um programa de capacitação de mão de obra,
Eu preciso divulgar o meu município. Então, nós vamos fazer um projeto, nós vamos preparar um vídeo institucional para que a gente possa vender o município. Então, nós vamos trabalhar nesse quinto passo sobre programas e projetos. Depois, eu vou falar também da importância de ter uma capacitação contínua para que a gente possa envolver a equipe interna e a equipe externa. E o sétimo passo, eu vou explicar para você como desde o início você vai fazer uma comunicação assertiva. A comunicação assertiva, como você vai dialogar com cada membro de equipe e também como você vai tornar público todo o passo a passo que você está fazendo, até para já poder avisar que o teu município está sendo preparado para receber empresas, que vocês estão preparando um programa para a atração de empresas. Por que que esses 7 passos são importantes? Porque, como eu já cheguei a citar, nós temos que trabalhar o teu município como se ele fosse um produto. Se você fosse contratado para trabalhar numa empresa para vender um produto ou um serviço, você teria que conhecer e saber como que você iria apresentá-lo ao teu cliente. Então, esses 7 passos eu vou te ajudar a conhecer o teu município, a envolver a equipe, o time e como que você vai comunicar esse produto para o teu cliente. No caso, como que nós vamos vender a sua cidade para que empresas possam vir se instalar no seu município, gerar emprego e renda. Agora é o momento de você decidir. Clique no botão aqui e se inscreva na formação Acelera Polis.